Hoje vamos apresentar o novo ensino médio. Agora seu currículo está mais flexível e atrativo e vai contar com a opinião de todos os alunos para construir vertentes de aprendizagem que mais interessam a comunidade escolar. Fiquem antenados aos comunicados da escola para efetivar sua participação. A seguir, um dos vídeos do canal Movimento pela Base. Neste canal é possível ver os vídeos da estrutura do novo ensino médio. Os currículos do novo ensino médio deverão ser compostos por dois blocos articulados e indissociáveis. A formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e os itinerários formativos, em que os estudantes poderão escolher o que aprender conforme seus interesses e as possibilidades de oferta das redes e escolas. Neste vídeo, vamos entender melhor os itinerários formativos, quais são os seus objetivos, como eles podem ser organizados e de que modo essa novidade impacta a vida do estudante. Segundo os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, documento preparado pelo Ministério da Educação para orientar as redes de ensino e as escolas públicas e privadas, os itinerários formativos deverão atingir 4 objetivos. Primeiro, aprofundar e ampliar as aprendizagens relacionadas às competências gerais da educação básica, às áreas do conhecimento e/ou à formação técnica e profissional. Segundo, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem seus projetos de vida. O terceiro objetivo é promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Por fim, os itinerários formativos visam a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, na escola, no trabalho e/ou na vida. Esses itinerários formativos poderão propor um mergulho dos alunos em uma determinada área, nas linguagens, na matemática, nas ciências da natureza ou nas ciências humanas e sociais aplicadas, com uma abordagem prática para os estudantes aplicarem os conhecimentos em diferentes contextos. Já os itinerários de formação técnica e profissional terão o papel de promover a qualificação dos estudantes para o mundo do trabalho, seja por meio de cursos técnicos de nível médio, seja por meio da oferta de um ou mais cursos de formação inicial e continuada, desde que articulados entre si. Programas de aprendizagem profissional, como o Jovem Aprendiz, também poderão entrar neste tipo de composição. Redes e escolas poderão ofertar itinerários formativos integrados, por meio de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento e/ou da formação técnica e profissional. Ou seja, é possível criar itinerários em uma única área ou que reúnam, por exemplo, conhecimentos de ciências da natureza, linguagens e matemática. Independente do tipo de itinerário formativo, ele precisará se organizar em torno de pelo menos um dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Essa orientação vale inclusive para a formação técnica e profissional. Cada um desses eixos tem um foco pedagógico específico e um conjunto de habilidades que precisa ser desenvolvido seguindo o que está disposto nos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. No eixo investigação científica, propõe-se ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. O eixo processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos focados no uso da criatividade. Já o eixo mediação e intervenção sociocultural busca ampliar a capacidade dos estudantes de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente.
Por fim, o eixo empreendedorismo visa a expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Como os 4 eixos estruturantes são complementares, é bastante recomendável que os itinerários formativos incorporem e integrem todos eles. Assim, garante-se que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades relevantes para a sua formação integral. Ao criar itinerários formativos, deve-se levar em conta as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, avaliar o contexto da região em que a escola está inserida e considerar as condições de infraestrutura, o perfil e a disponibilidade do corpo docente das redes e escolas. Em municípios com apenas uma escola de ensino médio, por exemplo, pode ser mais difícil garantir que os estudantes tenham acesso a um conjunto mais diversificado de itinerários dentre os quais possam escolher. Para superar isso, é possível pensar em parcerias entre escolas de diferentes municípios, com compartilhamento de transporte escolar, em convênios com outras instituições da cidade para oferta de outros espaços e oportunidades de aprendizagem, ou em atividades à distância. Também é fundamental realizar um processo qualificado de escuta dos jovens, para que suas opiniões sejam consideradas no processo de criação dos itinerários formativos. Assim, será possível identificar seus interesses e vocações e assegurar que os itinerários realmente contribuam com o desenvolvimento de seus projetos de vida.